É este o tempo favorável, é este o dia da salvação. Com esta frase, o apóstolo Paulo ajuda-nos a entrar no espírito do tempo quaresmal. De fato, a quaresma é o tempo favorável para regressar ao essencial, despojar-nos daquilo que nos sobrecarrega, para nos reconciliarmos com Deus, para reacender o fogo do Espírito Santo que habita escondido por entre as cinzas da nossa frágil humanidade. É um tempo de graça, assim, retornar ao essencial. É um tempo de graça para pôr em prática aquilo que o Senhor nos pediu no primeiro versículo da palavra que ouvimos. Convertei-vos a mim de todo o coração. Voltar ao essencial que é o Senhor. É precisamente o rito das cinzas que nos introduz neste caminho de regresso, fazendo-nos dois convites: regressar à verdade de nós mesmos e regressar a Deus e aos irmãos. Antes de mais nada, regressar à verdade de nós mesmos. As cinzas recordam-nos que somos e de onde vimos. Reconduzem-nos à verdade fundamental da vida. Só o Senhor é Deus e nós somos obra das suas mãos. Esta é a nossa verdade. Temos a vida enquanto Ele é a vida. Ele é o Criador, enquanto nós somos barro frágil que é plasmado pelas suas mãos. Vimos da terra e precisamos do céu, dele. Com Deus, ressurgiremos das nossas cinzas, mas sem Ele, somos pó. Enquanto humildemente inclinamos a cabeça para receber as cinzas, tragamos à memória do coração esta verdade. Somos do Senhor. A Ele pertencemos. Com efeito, Ele formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. Isto é, existimos porque Ele insuflou em nós a respiração vital. E como Pai eterno e misericordioso que é, vive também Ele a quaresma, porque sente desejo de nós, espera-nos, aguarda o nosso regresso. E não cessa de nos encorajar a que não desesperemos, mesmo quando caímos no pó da nossa fragilidade e do nosso pecado, porque Ele sabe de que somos formados. Não se esquece de que somos pó. Ele recorda que somos pó. Deus o sabe. Deixai que eu o repita, Ele não se esquece de que somos pó da terra. Deus sabe-o, ao passo que nós, muitas vezes, nos esquecemos disso, pensando que somos autossuficientes, fortes, invencíveis sem Ele. Somos pó. Por isso, a quaresma é o tempo para nos lembrarmos quem é o Criador e quem é a criatura. Para proclamar que só Deus é o Senhor, somente Ele. Para nos despojarmos da pretensão de nos bastarmos a nós mesmos e da mania de nos colocar no centro, ser o primeiro da turma, pensar que podemos, meramente com as nossas capacidades, ser protagonistas da vida e transformar o mundo que nos rodeia. Este é o tempo favorável para nos convertermos, começando por mudar a visão que temos de nós mesmos no nosso íntimo. Quantas desatenções e superficialidades nos distraem daquilo que conta? Quantas vezes nos concentramos nos nossos gostos ou naquilo de que carecemos, distanciando-nos do centro do coração, esquecendo-nos de abraçar o sentido da nossa presença no mundo. A quaresma é um tempo de verdade para fazer cair as máscaras que pomos todos os dias a fim de aparecer perfeitos aos olhos do mundo. A quaresma é para lutar, como nos disse Jesus no Evangelho, contra as falsidades e a hipocrisia. Não as dos outros, não as nossas. Olhá-las de frente e lutar.
Existe, porém, um segundo passo a dar. As cinzas convidam-nos também a regressar a Deus e aos irmãos. De fato, se voltamos à verdade daquilo que somos e nos consciencializamos de que o nosso eu não se basta a si mesmo, então descobrimos que existimos apenas graças às relações, a relação primordial com o Senhor e as relações da vida com os outros. Assim, a cinza que recebemos sobre a cabeça, nesta tarde, diz-nos que toda a presunção de autossuficiência é falsa e que idolatrar o eu é opção destrutiva, fecha-nos na jaula da solidão. Olhar-se no espelho com a fantasia de ser perfeitos, com a fantasia de ser o centro do mundo. Ao contrário, a nossa vida é primariamente uma relação. Recebemos-la da Deus e dos nossos pais e sempre a podemos renovar e regenerar graças ao Senhor e àqueles que Ele coloca ao nosso lado. A Quaresma é o tempo propício para reavivar nossas relações com Deus e com os outros, abrir-nos no silêncio, a oração e sairmos da fortaleza que é o nosso eu fechado, quebrar as cadeias do individualismo e voltar a descobrir, através do encontro e da escuta, não o isolamento, não, através do encontro e a escuta, a pessoa que caminha diariamente ao nosso lado e aprender novamente a amá-la como irmão ou irmã. Irmãos e irmãs, como se pode realizar tudo isso? Para realizar este caminho, voltar à verdade de nós mesmos, voltar a Deus e aos outros, somos convidados a percorrer 3 grandes sendas: a esmola, a oração e o jejum. É um clássico. Não há novidades nesse caminho. Jesus mesmo a disse. É claro, a esmola, a oração, o jejum. Entretanto, como ouvimos no Evangelho, Jesus adverte-nos, não se trata de ritos exteriores, mas de comportamentos que devem expressar uma renovação do coração. Não para balançar um pouco a relação exterior. A esmola não é um gesto cumprido rapidamente para deixar a consciência limpa, mas tocar com as próprias mãos e as próprias lágrimas os sofrimentos dos pobres. A oração não é mero ritual, mas diálogo de verdade e amor com o Pai. O jejum não é um simples sacrifício, mas uma atitude forte para lembrar ao nosso coração aquilo que conta e, ao contrário, o que passa. A demonstração de Jesus é uma advertência que conserva também para nós a sua salutar validade. Aos gestos exteriores deve corresponder sempre a sinceridade da alma e a coerência das obras. De fato, para que serve rasgar as vestes se o coração permanece distante do Senhor, isto é, do bem e da justiça? Demasiadas vezes, porém, os nossos gestos e ritos não tocam a vida, não são verdadeiros. Fazemos-los talvez apenas para ser admirados pelos outros, receber aplausos, acumular méritos. Muitas vezes. Recordemo-nos disto. Na vida pessoal, como aliás na vida da igreja, não contam a exterioridade, os juízos humanos e a aprovação do mundo. Conta apenas o olhar de Deus, que nela lê o amor e a verdade. Se nos colocamos humildemente sob o seu olhar, então a esmola, a oração e o jejum não se reduzem a gestos exteriores, mas exprimem quem realmente somos, filhos de Deus e irmãos entre nós. A esmola, a caridade, manifestará a nossa compaixão por quem passa necessidade, ajudar-nos a voltar para os outros. A oração dará voz ao nosso desejo íntimo de encontrar o Pai, fazendo-nos voltar para Ele. O jejum será o ginásio espiritual onde treinamos para renunciar com alegria ao que é supérfluo e nos sobrecarrega, a fim de nos tornarmos interiormente mais livres e voltarmos à verdade de nós mesmos. Encontro com o Padre.
encontro com o Pai, liberdade interior, compaixão. Cari fratelli e sorelle, chiniamo il capo, riceviamo le ceneri. Queridos irmãos e irmãs, inclinemos a cabeça, recebamos as cinzas, tornemos leve o coração. Encaminhemo-nos na caridade. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para nos lembrar que o mundo não deve ser encerrado nos limites estreitos das nossas necessidades pessoais e para voltar a descobrir a alegria, não nas coisas a acumular, mas no cuidado de quem está mergulhado nas necessidades e aflições. Encaminhemo-nos na oração. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para devolver a Deus o primado na vida, voltando a dialogar com Ele de todo o coração, e não apenas nos momentos de folga. Encaminhemo-nos no jejum. Foram-nos dados 40 dias favoráveis para nos reencontrarmos, para contornar a ditadura das agendas sempre cheias das coisas a fazer, das pretensões do eu pessoal cada vez mais superficial e embaraçoso, e escolher aquilo que conta. Irmãos e irmãs, não desperdicemos a graça deste tempo sagrado. Fixemos o olhar em Jesus crucificado e caminhemos respondendo generosamente aos fortes apelos da Quaresma. No final do percurso, encontraremos com maior alegria o Senhor da vida. Encontraremos Ele, o único que nos fará ressurgir das nossas cinzas.